Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a nossa classe de espanhol. E hoje vamos falar sobre o presente del subjuntivo, verbos irregulares. Então, para que serve? Ele serve para expressar desejo ou esperança, petição, conselho ou sugerência, e também dúvida ou negação. Então, ele serve para expressar desejo, esperança, pedidos, conselhos, sugestões e também dúvidas ou negação. Como funcionam os verbos irregulares no presente do subjuntivo? Ele apresenta uma característica especial na hora de sua conjugação. Existe uma ditongação dos verbos que trocam as letras. O que é ditongação? Duas vogais juntas, né, gente? Eles trocam aqui, por exemplo, o E pelo IE. Menos na primeira e segunda pessoa do plural. O nosotros e vosotros, tá bom? Então, observa. O verbo pensar. Eu piense, tu pienses. Ela pense. Nosotros, nosotras pensemos. Vosotras, vosotras penseis. Eles, elas pensam. O verbo querer. Eu quiera, tu quieras. Ela quiera. Nosotros, nosotras queramos. Vosotros, vosotras querais. Eles, elas quer. Percebeu? O verbo é pensar, olha lá, com E. Troca o E pelo IE. Mesma coisa o querer. O verbo é com E, vai trocar por IE, tá bom? E lá nos outros e vosotros continua a mesma coisa. Quais são os outros verbos que, para a gente facilitar para a gente, que também acompanham o mesmo esquema? É o verbo despertar, começar, empezar e entender. Temos mais verbos, agora mais ditongação, né? Agora o por UE. Menos na primeira e segunda pessoa do plural. Olha o verbo volver. Eu vuelva, ella vuelva, tu vuelvas. Nosotros, nosotras volvamos, vosotros, vosotras volvais, eles, elas vuelvan. Para nós, falantes da língua portuguesa, falar esse verbo, né, soa esquisito, né, volver. Mas é assim que ele é pronunciado, tá, gente, em espanhol, e você tem que se acostumar, tá bom? É só estranho, mas é fácil. O verbo poder. Eu pueda, tu puedas. Ela pueda, nosotros, nosotras podamos, vosotros, vosotras podais, eles, elas puedam. Quais são outros verbos que seguem o mesmo esquema? Encontrar, sonhar e provar. Agora a gente vai ver verbos que trocam o E por I. Por exemplo, o verbo pedir. Eu pida, tu pidas. Ela pida. Nosotros, nosotras pidamos. Vosotros, vosotras pidais. Eles, elas pidam. O verbo seguir, olha lá, é o E, eu vou trocar por I. E agora percebe que em todas as pessoas. Eu siga, tu sigas. Ela siga. Nosotros, nosotras sigamos. Vosotros, vosotras sigais. Eles, elas sigam. Quais são outros verbos para ajudar a gente, que seguem a mesma coisa? Elegir, repetir, medir e servir. Agora, tem verbos com ditongação nas três pessoas do singular e a terceira do plural, trocando o E por IE ou e o O por UE. É difícil, gente, mas devagarinho você vai entendendo, tá bom? Olha, o verbo sentir. Eu sienta, tu sientas, ela sienta. Nosotros, nosotras sintamos, vosotros, vosotras sintais, eles, elas sientam. Olha lá, o O por UE. O verbo dormir. Eu duerma, tu duermas. Ela duerma. Nosotros, nosotras dormamos. Vosotros, vosotras dormis. Eles, elas duermam. Quais são outros verbos que seguem o mesmo caminho? O verbo divertir, preferir, advertir e morir.
Agora a gente vai falar de verbos que trocam o C por CZ. Então, eu conozca, o verbo conhecer, né? Tu conozcas, ele, ela conozca. Nós outros, nós outras conozcamos. Vosotros, vosotras conozcais. Eles, elas conozcam. O verbo conduzir. Eu conduzca, tu conduzcas. Ele, ela conduzca. Nós outros, nós outras conduzcamos. Vosotros, vosotras conduzcais. Eles, elas conduzcam. Quais são os verbos que acompanham o mesmo esquema? Crescer, nascer, reduzir, produzir e traduzir. Minha cachorra está falando os verbos lá embaixo também. Agora, gente, outros verbos irregulares que terminados em uir, como incluir e construir. Eu incluía, percebe? Incluir é com I. Eu vou trocar o I pelo Y, o som vai ser o mesmo, né? Ele, ela, incluía. Ele, ela, incluía. Nós outros, nós outras incluímos. Vosotros, vosotras incluíais. Eles, elas incluíam. Construir. Eu construía, tu construías. Ele, ela, construía. Nós outros, nós outras construíamos. Vosotros, vosotras construíais. Eles, elas construíam. Outros verbos que acompanham a mesma coisa. O verbo destruir, diminuir, distribuir e uir, que é destruir, diminuir, distribuir e fugir. Destruir, né? O primeiro. Percebe uma coisa, gente? A primeira pessoa e a terceira pessoa vai ser a mesma. O que você tem que guardar? Essa terminação. A, as, a, amos, ais, am. Que é a mesma. E aí lembrar dessa mudança, por exemplo, de I para Y. Tá? Infelizmente, gente, espanhol é como o português. Você tem que memorizar, você tem que guardar. Senão, você não vai conseguir fazer. E vai escrever errado, né? O que é pior. Agora, existem outros verbos no presente do subjuntivo que tem uma regularidade específica. Ele não segue aquela regrinha que a gente estava até agora. Então, por exemplo, o verbo ser. Sea, seas, sea, seamos, seais, seam. O verbo estar. Este, estes, este, estemos, esteis, estem. O verbo haver. Haia, haias, haia, haiamos, haiais, haiam. O verbo hacer. Haga, hagas, haga, hagamos, hagais, hagam. O verbo ir. Baia, baias, baia, baiamos, baiais e baiam. Precisa fazer todos os verbos? Gente? Precisa, porque até lá na tua apostila você vai fazer exercício com esses verbos. Tá bom? Mas aí é só vir aqui no slide ou na própria apostila e olhar a conjugação. Tá? Mas o que é importante lá é você entender o que está escrito. Olha lá, o verbo saber, dar, decir e venir. Sepa, sepas, sepa. Sepamos, sepais, sepam. De, des, de, demos, deis, den. Diga, digas, diga. Digamos, digais, digam. Benga, bengas, benga. Bengamos, bengais, bengam. Tá? Então, gente, vamos fazer os exercícios da página 42 da nossa apostila. Mas como é uma aula pesada, né, uma aula de memorização, vamos curtir uma musiquinha antes? Então vamos lá, gente, para dar uma relaxada. Na página seguinte tem a tradução da música para aqueles que quiserem saber o que ele fala. Tá legal, gente? Obrigado, um beijo gostoso, até a próxima aula.